O que você não entende sobre One Piece? Vídeo do patrocinado pelo Kiev, isso, do canal Raoni Marx. Agora. É isso que você não entende sobre One Piece. O que eu não entendo sobre One Piece? Mangá é uma obra de arte do autor, correto? Correto. É a visão de uma pessoa Isso, obrigado. Obrigado, Kier. Com um monte de ideias, criando uma história em formato de quadrinhos. Então, se você é um gênio criativo, você consegue criar uma história que nunca acaba. Sim. Sempre vai ter mais personagens, mais inimigos, mais história, mais arcos, mais universos, mais conflitos. Sempre vai ter mais mangá. Ou seja, lembrando que Gwyn Saga também existe, né, gente? O mangá é longo se o autor tiver ideias suficientes, se ele sempre conseguir criar mais. Então, o mangá... Eu não entendo por que o Oda não aprender a fazer luta boa e botar tanta luta mesmo assim. Ele bota muita luta porque meio que é o que é esperado nesse estilo de... O estilo de história que o One Piece é esperado ter muita luta. Mas ele não parou pra, tipo... Não só hoje em dia é muito difícil de fazer isso, porque se você vê a arte do Oda não só tá muito poluída agora, tem muito texto pra conseguir progredir a história da maneira que ele quer. Então fazer, tipo... Por exemplo, eu tô lendo Baki agora. E Baki tem uma coreografia de luta do caralho. A coreografia de luta é muito foda. Ela é muito boa. Só que as páginas são bem mais limpas. E tem várias páginas que são só a coreografia de luta. A galera caindo na porrada. E é só isso e mais nada. O outro não vai ter tempo de lançar mangá assim, só com o desenho da luta em si e mais nada. Tem que ter um ataque e muito texto. Então por isso que as lutas de One Piece estão assim da forma que estão agora. Tá cada vez pior. As lutas estão cada vez piores. Mas é a vida. O mangaka é tipo um atleta. Se ele aguentar, ele vai conseguir criar mais coisas, certo? Pô, não. Essa é a visão romântica da coisa, que é muito mais o ponto de vista de quem lê e é fã daquela história, do que uma noção real de como ou por que as coisas funcionam. One Piece não é uma obra de arte longa. One Piece é uma empresa de sucesso. Correto. Eu vou falar de novo porque é muito importante que você entenda isso. One Piece não é uma Sendo justo, o cara pode bater as botas a qualquer hora. Exatamente. História bem grande. Tipo, a parada é que One Piece continua saindo e continua saindo e continua saindo e continua saindo. E a história, a esse ponto, não está enrolada, ela tá muito corrida. É uma coisa que muita gente está criticando. Tá tipo, pô, queria mais atenção pra várias coisas. Eu também queria muito mais atenção pra várias coisas. Queria mais atenção pros Mugiwara, em particular. Queria atenção pra várias coisas diferentes. Só que a esse ponto dá pra ver que ele tá tipo, eu tenho que terminar essa porra. Então ele tá correndo pra terminar. Aí você compara com, vamos dizer, o Togashi, que todo mundo fica tipo, cara, eu quero ver essa história continuar, eu quero ver mais coisas, só que o Togashi não só não lança capítulo, como ele ainda tá na Guerra de Sucessão. A gente vai ver o Continente Sombrio em algum momento? Eu não sei. Você vai pro Martin, que o 6º livro era pra ter sido lançado muito tempo atrás, vamos dizer muito tempo atrás. Ele tá sendo feito há, o quê? 15 anos, esse ponto? 14 anos. E você vai até mesmo pro Miura, que... A galera, eu lembro que na época a Fandom de Berserk ficava bolada sempre que tinha um capítulo que não progredia a história, porque, pô, o Miura tá ficando velho e ele lança pouco capítulo. Queria que progredisse a história. O One Piece tá no plot, tá no ponto diferente. A galera quer que vai mais devagar e ele tá tipo, eu tenho que correr pra terminar essa história, senão não acaba. É uma empresa que dá muito dinheiro. Mangás... Tô gastando doente ainda, né? Ele sempre vai estar. As costas dele estão sempre bem fodidinhas, né? Questão dele. Parecem história, eles parecem obras de arte, parecem a visão criativa de alguém. E eles são... Mas pra tirar foto com o Lobo Terrível, o Martin é bom. Deixa ele andar por aí. Isso também. Mas antes de ser tudo isso, o mangá precisa ser uma empresa que ganha mais dinheiro do que custa. De preferência, muito mais dinheiro do que custa. Se você tá achando que eu tô tirando toda a graça dos mangás nesse momento, você tá 70% certo? Essa conversa aqui é só a conversa dos adultos. Ou... crianças que querem mesmo fazer quadrinhos. One Piece é uma obra publicada pela editora Shueisha numa revista chamada Shonen Jump, né? Pensa que a revista é um shopping com... Agora que todo mundo que tá desenhando aqui do lado, maneiro. Parece... tá um bagulho meio vídeo de TikTok, tá ligado? Enquanto ele tá explicando o vídeo aqui, tem alguém, tipo, cortando o sabão do lado, mas no caso ele tá desenhando. Várias lojas. Se a sua loja vender pouco, o shopping vai fechar a sua loja e abrir uma nova no lugar. Mas se a sua loja vende muito, ela pode ficar aberta por muito tempo no shopping. Na verdade, se ela vender muito, o shopping vai insistir pra você continuar trabalhando na loja, mesmo se você já tiver de saco cheio de trabalhar nela. Algumas lojas foram muito bem... A Subway Surf mostrando mangá, sim, exato. Mas aí pararam de vender tanto e o shopping fechou essas lojas. Calma! Não foi isso que aconteceu com Bleach. Já sabemos disso há um tempo.
Algumas lojas foram tão bem que mesmo depois de fechar, o shopping começou a abrir quiosques com novos produtos dessa loja por aí. E algumas lojas simplesmente foram mal e desapareceram. Mas tem essa loja aqui, que é a maior loja da história de Pra você descansar também? Sim. todos os shoppings. O gerente é o mesmo faz quase 30 anos e ele continua trabalhando lá. Todo mundo acha que a loja tá aberta porque o gerente não cansa Bleach foi porque o Cubo tava com o tendão fudido e aí ele só queria terminar. Sim, exatamente. de trabalhar. Mas a real é que o gerente só trabalha na loja porque ela tá Era isso também um bocadinho de frustração, porque, tipo, muitas coisas que ele queria fazer ele não pôde fazer. Tipo, os editores estavam mexendo de uma maneira não muito legal na história, pelo que dá pra entender. Então, foi um pouco... Foi, obviamente, mais o tendão rompido, porque ele tava desenhando a parte final inteira com o braço fudido. Mas também a questão do... Sabe que, se não me engano, a Jump falou, pô, você pode dar uma segurada aí. Ele, não, vou terminar essa merda, foda-se. Foi o tendão rompido, mas também um pouquinho dessa questão ele não tava muito feliz com como estavam tratando o Bleach, mas vendendo muito. One Piece não é uma história longa porque o Oda quer. É uma história longa porque a Shueisha quer. One Piece não é uma história longa. Ela eu vou dizer que é os dois, mas tudo bem. pode ser longa porque ela tá fazendo sucesso. E como ela faz sucesso é do... Porque se a gente for olhar para, por exemplo, o mangá atual, era muito comum mangá na época mais antiga ter essa vibe inteira de, tipo, ser absurdamente longo. Nós temos One Piece, nós temos Bleach, nós temos Naruto, Dragon Ball até, mas que tem só 500, só entre os 500 capítulos. Tem várias coisas, tem vários mangás longos. Se a gente for pra hoje em dia, alguns dos maiores mangás que vendiam para caralho, e é o que tava carregando, fora One Piece, tava carregando Tava carregando a Shonen Jump, a gente tem, tipo, 200 capítulos pra cada. Jujutsu, Kimetsu, essas porra toda. Tipo, segue um pouquinho e depois, eventualmente, eles decidem acabar. Seja porque eles estão cansados e querem fazer outra coisa, ou porque eles só vão acabar mesmo. Geralmente não são cancelados. É tipo, pode continuar se quiser. Mas os autores não querem continuar. One Piece, obviamente, com certeza tem o ponto da Shueisha ali no meio, de tipo, não, vai fazendo que a gente vai ganhando dinheiro infinito. Vai lá, continua que a gente tá ganhando dinheiro infinito. Mas, ao mesmo tempo, tem muito ponto de, provavelmente, o Oda. Tipo, ele sempre fala, vai acabar em 5 anos. E aí ele bota muito mais coisa e ele, tipo, acha que eu calculei errado. Então, um pouquinho disso. interesse. Mangás hoje acabam bem mais cedo que mangás de antes, sim. Mangás de hoje acabam muito mais cedo que mangá de antes. Parece que mangaka de hoje em dia não quer ser preso a uma só obra. Que nem o Oda tá há 30 anos na mesma obra. Então, o mangá de hoje em dia quer fazer coisas diferentes. O Oda parece que, tipo, é uma mistura dos dois casos. A Shueisha quer que essa porra dure pra sempre. Sim. Mas ele continua aumentando cada vez mais a história, e quanto mais ele aumenta, mais difícil é de fechar essa história. É por isso que os capítulos mais recentes de One Piece sempre parecem muito corridos. É muita informação, é muita coisa, uma atrás da outra. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa, porque ele tem que fechar essa história. Interesse de todos os envolvidos que ela dure muito, muito tempo. Porque se ela tá fazendo dinheiro, se ela vende, quanto mais tempo ela durar, mais dinheiro ela traz. A partir do momento que as pessoas não se interessarem mais, a partir do momento que Um exemplo saiu na Shonen Jump, a garota do outro lado que tem tipo 80 capítulos. Espera, nem do outro lado, não saiu na Shonen Jump, foi uma outra revista e tem 50. 50 ou 60, mais que 50 capítulos. o mangá não vender, ele precisa acabar. Ou tem 40. Não, tem 50. Por que eu tô falando isso tudo? Porque se você tem uma ideia pra um mangá muito longo, 53, obrigado. você tem que entender que o tamanho do mangá não depende da vontade do autor. Depende do quanto esse mangá é viável. Hoje em dia só Chainsaw Man e Dandadan que estão pra mais de 200 capítulos e autores querem fazer. Sim. Menos... Não, mas é porque, tipo, comparar a menina do outro lado com, por exemplo, um One Piece ou qualquer coisa da Shonen Jump, meio que não funciona, porque é pra uma revista bem menor com um público muito mais específico. Por mais que o público seja ainda... a faixa etária seja shonen, não é a mesma vibe de um mangá da Shonen Jump, tá ligado? É pra um público próprio e ser menos capítulos é normal pra lá. Tem vários outros mangás que tem capítulo que tem pouquíssimos capítulos. Tem uma história mais fechadinha, que tá aqui pra acabar rápido. Quem tá pagando essas contas? Quem tá pagando a impressão dos gibis, a logística pra levar até as livrarias, o estoque pra guardar essas caixas? E quem tá pagando as suas contas? As contas do autor? Fazer um mangá desse... Mas tem os 100, tem os 100 apenas? Sim, então, tem... Outras revistas é muito comum ser mangá mais curto, e até na própria Shonen Jump, de vez em quando, querer fazer de um mangá mais curtinho, acontece. Tamanho, ou muito, muito, muito menos que isso, é um trabalho. Ele toma o tempo da sua vida em que você precisava estar trabalhando ou vivendo. Se eu não me engano, o Oda só nem interagiu direito com a filha, né? É a vida. Então os formatos que a gente tem disponíveis aqui
não comportam um mangá de 100 volumes. Não cabem 100 volumes no Brasil. E os meios que a gente tem para criar quadrinhos aqui, o financiamento coletivo, a produção independente e até as editoras, não seguram 100 volumes. Tem, concordo. Seguram 50 volumes, não seguram 30 volumes de um título nacional. A Kishimoto, ele falou uma parada tipo, eu perdi a infância inteira da minha filha, sim, exato. O Brasil não segura uns 10 volumes. A pessoa responsável pelo Como Fazer Mangá na JBC já falou que quando a gente terminar de publicar, tinha que fazer uma festa, porque uma série de mangá de 4 volumes criado do zero no Brasil é tipo um evento. Uhum. Então, como eu sempre digo, eu entendo que você queira fazer um mangá super longo, porque você tem muitas ideias. Eu tenho muitas ideias, eu queria fazer um mangá super longo. Mas quem que vai pagar isso? Tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de quem consome. Quem paga pra fazer e quem paga pra comprar. One Piece pode durar 100 volumes porque o Oda tá sendo pago pra produzir tudo isso. E ele tá sendo pago pra produzir tudo isso porque outras pessoas estão ganhando dinheiro em cima do que ele fez. E aí ele tá ganhando dinheiro em cima do que os outros ganharam dinheiro em cima do que ele... O mais importante nisso tudo... Tem que lembrar que mangaka no Japão ganha muito bem. Especialmente da Jump. Mangaka da Jump ganha muito bem. Alguém como o Oda deve ter um dinheiro do caralho a esse ponto. É que esse dinheiro tá rodando enquanto ele faz o mangá. Não é, vou fazer um mangá aqui no meu tempo livre pra ver se dá dinheiro. Que tempo livre é esse que você vai conseguir publicar 100 volumes enquanto você tá trabalhando? Como você vai criar, produzir, publicar e vender esse mangá no seu tempo livre? De verdade, faz as contas. Quando eu digo que é mais difícil fazer um mangá longo, o que eu quero dizer é que é impossível. Não dá. Porque a gente não consome quadrinhos aqui igual eles consomem lá. Impossível é forte. Eu acho que dentro da ideia tradicional de mandar pra uma editora e tudo mais, sim, com certeza. Mas a gente vive na era da internet, é um pouco complicado. É um pouco complicado isso, tá? É bem mais complexo do que, tipo, não dá porque não dá pra mandar pra editora fazer 100 volumes, porque não vende o suficiente. Eu sei. No vídeo que eu fiz sobre quadrinhos nacionais e tal, eu vi uma galera falando depois que a questão não é marketing, a questão é que o brasileiro não lê. Não, a questão é marketing mesmo. Mano... Só que é, tipo... Eu tenho meus takes, mas não sei se é muito relevante pra esse vídeo. Mas não essa parada em particular, mas o que ele falou anterior. Na moral, a gente puxa uns dados que vêm de medidas que não refletem mais a realidade. Tipo, uma planilha de vendas de livro impresso não reflete tudo que você tá lendo na internet. E aí a gente pega esses dados e entra nessas de o brasileiro não lê. Se juntar os títulos que a Panini, a JBC e a New Pop estão publicando só de mangá, eu encho a sala da sua casa. Você vai me dizer que essas editoras estão à beira da falência ou só a JBC tá publicando mangá há mais de 20 anos? É fácil falar que o seu trabalho não vai pra frente porque o brasileiro não lê. Porque aí você não precisa fazer nada, não tem nada que você possa fazer. É fácil falar pro autor que é ele que precisa divulgar a obra, porque aí a culpa não é da editora. É fácil falar que você tem uma ideia pro mangá. O brasileiro ler com edição de mangá saindo 50 conto também é complicado. Exatamente. E, tipo, o brasileiro obviamente lê. Tipo, o brasileiro lê muito mangá. Tipo, o plot inteiro de, tipo, o brasileiro não lê, falando de livro e falando de mangá ou de HQ ou o que seja. Irmão! Caralho! Tipo, sim, brasileiro lê. Talvez não, tipo, na quantidade que você gostaria e tudo mais, mas aí a gente vai ter que olhar para problemas sociais. Ao mesmo tempo, se você vai para os Estados Unidos, uma grande quantidade de pessoas lá também não lê, não. Não é assim que funciona. Mas aí se você olhar também para o ecossistema brasileiro em geral, de tanto criação de conteúdo, quanto tipo, influências e também livrarias e vendas em geral da Amazon, pá, galera, parece que lê bastante. Galera compra muita coisa, mas muitas vezes não é o que você quer. E também se você pensar na ideia de que essas coisas são caras e brasileiro é uma... Tipo, o Brasil é um país que consome muita pirataria até hoje. O brasileiro lê, você só não sabe por causa das vendas ou de coisas assim, tipo, né? Pegar esses status de... tem essa pesquisa aqui que fala que brasileiro não lê. Essas pesquisas são muito difíceis de você realmente, com confiança, falar que brasileiro não lê tanto. Porque brasileiro lê bastante, é só, né? Pode não ser o que você quer, pode não ser de uma maneira legal, pode ser várias coisas diferentes. Então é isso. Mangá com 1000 arcos e nunca sentar pra... Não tem uma estatística que 50% dos americanos são analfabetos? É por isso que estatística é um negócio muito complicado, porque isso me parece mentira também. Tá ligado? Pego muito livro de graça no Kindle? Eu pego muito livro de graça no Kindle. Eu também navego algumas águas muito curiosas pelo Kindle. Então, Começar, porque, é que eu não sei como eu vou publicar. O ponto é, muito brasileiro lê, tá? Tipo, muito brasileiro lê.
Só que muitos não leem legalmente, muitos não leem o que você quer que eles leiam, e os que não leem muitas vezes é por questão social, problemas sociais que devem ser tratados no Brasil. Não é porque brasileiro burro, cacá, bostil. Não, é muito mais complexo que isso. Ainda. Pô, publicar o quê? Você não fez nada. É isso que você não entende sobre uma... Fanfic conta? Então, essa é uma das coisas que, tipo, a galera lê, mas você não vai considerar, tipo, ah, não tá lendo de verdade, porque é fanfic. Você sabe a quantidade de pessoas que leem fanfic no Brasil? É uma quantidade avassaladora. Puta que pariu, é muita gente que lê fanfic no Brasil. One Piece. É um mangá que dá dinheiro desde o dia 1... Cultural de elite, sempre foi aqui no Brasil. Eu prateio coisas desde a gente saber o que pirataria era. Foi só assim que me interessei por arte, principalmente a de nicho, porque nenhuma empresa quis vender e vender a preço, e vender a preço acessível. Exatamente. Então esses gráficos todos de brasileiro não lê é muito não correto, é muito inacurado. Se você pegar por venda de livro, por exemplo, aí você tá te dando um tiro no próprio pé, porque não é assim que funciona consumir cultura no Brasil. Porque cada um fez a sua parte. O tanto de livro brasileiro atual que era fanfic e agora tem versão física? Muito, sim, muito. Mas você chega aqui, olha em volta, e todo mundo diz que adora frutas, mas ninguém quer regar uma planta. Todo mundo diz que ama flor, mas ninguém quer ser jardineiro. E aí fica complicado, né, pô? Se a gente pegar o Rei de Lata, o cara tá no volume 5, tudo colorido, cada edição tem mais de 200 páginas. O único que eu li oficialmente tinha só mesmo porque a Shonen Jump disponibiliza os capítulos recentes pra poder acompanhar a obra. É muito bom isso da Manga Plus poder, tipo, pegar alguns mangás atuais e você consegue ler o último capítulo que saiu. O problema é que, por exemplo, o que eu tava lendo no atual que tinha na Manga Plus era Jujutsu. E Jujutsu vazava antes de ser publicado oficialmente, então eu tinha que ler no scan lixo antes de ler o scan normal. Enfim. Páginas. Pô, é possível fazer mangá no Brasil. É possível, mas é sustentável? O trabalho que o Jefferson tá tendo vai voltar pra ele na mesma medida? E assumindo que o brasileiro não lê. Por que não lê? É porque não é fã de leitura ou porque não tem acesso? É por isso que eu comentei da questão de que é um problema mais social que qualquer outra coisa. É muito mais complexo do que só cacá bochileiro, tá ligado? Você já viu o boneco do A tradução de mangá da Manga Plus era meio ruim também? É verdade. É verdade. Rei de Lata na ReHap? Aí você vai falar, pô, mas é que o Rei de Lata não é tão famoso assim, né, Raoni? Beleza. Cadê a coleção de brinquedos do irmão do Jor-El? É a questão do que ele tá falando aqui, voltando pro vídeo em si. É a cultura brasileira, de obras brasileiras, no caso, a cultura no sentido de obras brasileiras, elas não têm um impacto tão grande quanto obras japonesas ou estadunidenses que são importadas aqui pro Brasil. Então a gente importa mais cultura do que a gente... cultura de obras, dos cacete 4, do que a gente produz e vende e divulga essas obras. Então é por isso que, tipo, por que não tem tanto HQ brasileiro? Eu gostaria de ler mais HQ brasileiros, gostaria de ler mais livros brasileiros. A galera não compra muito, tá ligado? Esse é o problema também. Vai, fala pra mim que o brasileiro E parte do motivo também... Eu não vou falar disso, tá tudo bem. não assiste desenho também. Onde é que param as explicações pra por que isso não dá certo aqui? Porque se a New Pop olha o sucesso do Rei de Lata e fala vou publicar, não é absurdo imaginar que, sei lá, a Mattel vai olhar... É um preconceito com a própria cultura? Tá, eu vou falar disso aqui. Não é um preconceito com a própria cultura, é um pouquinho. Pode ser um pouquinho preconceito com a própria cultura, mas também é a questão de não é muito divulgado. Certamente não é tão divulgado assim. E eu vou segurar sua mão quando eu digo isso, tá? Eu vou segurar sua mão quando eu digo isso. Não é tão fácil de piratear coisa brasileira. Pelo menos tão fácil de achar assim, em muitos casos. E isso, na verdade, tira muito do alcance para popularização de algumas dessas obras. Eu posso encontrar livro de fantasia pirata muito fácil gringo, muito fácil na internet. Algum livro de fantasia pirata brasileiro eu não vou encontrar na internet. Agora, ele tem que ser comprado? Ele com certeza tem que ser comprado. Mas muita gente não vai comprar e vai divulgar ainda assim. É por isso que eu falo, pirataria, mesmo que esteja caindo muito comparado com a minha época, ainda é uma forma de divulgação e de conhecimento de novas obras muito forte no Brasil. Tanto que o Hakita de Ultra Kill trouxe essa questão inteira de tipo, cara, pode piratear o meu jogo quanto quiser, se quiser comprar depois, compra também, tá tudo bem, eu sei que é caro aí, é caro em geral, tá tudo bem. Não estou falando que tipo, não, tem que piratear produto brasileiro e blá blá blá. Não, eu estou falando que é mais fácil divulgar se for de fácil acesso. Muito fácil acesso no Brasil vem da questão da pirataria. Essa é uma questão.
E também a falta de incentivo em geral, obviamente. Mas é isso. O problema da falta dessas obras brasileiras de estourarem tanto assim é a falta de divulgação e de acesso. Alguma coisa tipo Ordem Paranormal, por exemplo, estourou pra caralho. Ordem é um fenômeno no Brasil. Por quê? Porque foi muito bem divulgado pelo Cellbit e na internet em geral. Teve sua presença muito forte em vários lugares. E também você consome material base de graça. Aí você vai para essas outras coisas pagas, tipo as HQs e blá blá blá. Meio que é muito disso que acaba chamando a atenção das pessoas, tanto assim. Na verdade, falta um incentivo estatal para fomentar o soft power interno. A indústria de mangás é gigante porque o governo japonês quis assim. Hollywood nasceu porque os Estados Unidos quiseram. Exatamente. O Brasil não dá uma força de divulgação tão forte assim para obras brasileiras, então elas acabam não estourando tanto quanto deveriam estourar. Turma da Mônica? Sim, mas aí é pegando uma história de tipo 40 anos atrás, 70 anos atrás que seja, que ficou cada vez mais popular com o tempo e foi crescendo cada vez mais. É diferente, tá ligado? Eu tô falando de coisa mais recente. Algo tipo Ordem é um fenômeno muito interessante por isso, pela maneira como é feito. Pela maneira como foi entregue, na verdade. Alguns brasileiros não têm muito interesse na própria cultura, e como não é incentivado, a obra de cenário e nem investido, vai ser o cinema, etc., enfraquecido. Mas é complexo, é mais complexo com isso. Não dá oportunidade de divulgação e investimento, talvez. Sim. Essa é a parada toda. Ai, meu Deus, é complicado. Aquele filme do Chico Bento dos cinemas é um filmão, ninguém viu. É verdade, saiu alguns filmes de Turma da Mônica no cinema recentemente. Olhar o sucesso do Irmão do Jorel e falar, eu vou fazer esses brinquedos. Sem falar que Turma da Mônica sempre foi fácil de achar. Eu lembro que vendia os quadrinhos do lado da caixa do mercado. A grande parada, em geral, é acesso com facilidade, que muitas vezes vem de questão de preço barato ou sem preço, e divulgação, em geral, da nossa própria cultura. É isso que faria com que essas obras vendessem mais. Enfim. Brinquedos. Se fazer no fim do dia, são muitos problemas entrelaçados. Sim. No fim do dia, são muitos problemas entrelaçados. Sucesso na internet merece uma publicação física, fazer sucesso no Cartoon Network merecia uma coleção de brinquedos. Mas não é assim que funciona aqui. Porque se o Cartoon Network é dono do Irmão do Jorel e do Ben 10, na hora de licenciar alguma coisa, qual você acha que eles vão se esforçar para vender? Uma parada que é famosa no mundo todo ou uma parada que só a gente conhece aqui? Aí nessas, acesso, divulgação, investimento na cultura e várias outras coisas. Sim, é muito motivo pelo qual, obras brasileiras não estouram tanto no Brasil. Muito melhor sempre pagar para vender as paradas que vêm de fora do que construir uma marca do zero. Uns anos atrás, a Adobe mudou o sistema para usar os produtos dela. Então antes você comprava o Photoshop e agora você tem que pagar uma assinatura todo mês para usar o Photoshop. Então o Photoshop... Eu espero que eu tenha falado sobre pirataria não tenha pegado mal. Eu não tô falando pra piratear coisa brasileira, não é isso. É só que muito brasileiro consome coisa através da pirataria e coisa brasileira não é muito pirateada. Com isso, muito brasileiro não consegue consumir as próprias coisas pela maneira tradicional que eles consomem coisas. É muito disso. Eu vou me abrir aqui e falar um pouquinho. Eu consumo muito mais música estadunidense do que em português, né? Por quê? Muitos motivos, alguns culturais, alguns de tipo, meus pais meio que me... pra atrair o meio de acesso, exato. Meus pais meio que me mostraram muitas músicas e tudo mais. Só que junto disso, eu não tinha Spotify até 2023. 23? 22, 23, acho que 23 mesmo. Até 2023 eu não tinha Spotify. Como é que eu escutava música? Eu baixava piratão na internet. Eu tinha vários lugares que eu baixava piratão na internet. Você sabe o quão difícil é encontrar, álbum brasileiro pra você baixar na internet? É muito difícil. Então eu não escutava muito. Porque meu meio de divulgação, meu meio de acesso à música, não tinha como. Então é isso. E o motivo pelo qual eu não tinha Spotify nessa época é porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha como pagar 20 reais por mês. É isso. Então esse é um exemplo que eu dou aqui, me revelando um pouquinho disso. Mas enfim. Não é mais seu. Você só pode usar ou abrir os seus arquivos se você estiver pagando a assinatura da Adobe. E todo mundo reclamou que estavam roubando a gente do acesso às nossas coisas e etc. Existe essa compreensão de que o sistema de assinatura só é bom para quem cobra e não para quem assina. A mesma coisa com o Spotify. Você não é mais dono das suas músicas. Sim, exato. Você só pode ouvir se eles deixarem. Se eles não quiserem mais que o seu disco favorito exista na plataforma, ele tá deletado e você não... nós somos o segundo país mais online. Então se quiser divulgar as pessoas, usar a internet e tal. Exatamente. Pode mais ouvir. Nem o Angra da vida? Não, o Angra eu escutava bastante. Acho que eu pegava do YouTube que eu já conhecia através de outras formas,
Baixava do YouTube e escutava no meu celular. Então, pode ter o que eles quiserem que você tenha. Acontece que a gente vive nesse... Eu, como uso o Spotify, eu ouço música brasileira pra caramba, principalmente indie, porque lá é o local onde eles conseguem o mínimo de visibilidade. Sim, eu comecei a escutar muito mais música brasileira depois que eu assinei Spotify. Spotify, YouTube Music, esses programas de streaming e tal, que deixam o acesso a músicas muito mais fácil, por mais que seja muito ruim pros próprios músicos, deixam o acesso à música muito mais fácil. Mesmo sistema aqui. É muito mais fácil você trazer um título de fora do Brasil, não importa de qual gênero, de qual mídia, de qual país, do que criar um nosso. Ou seja, todo o nosso entretenimento vive num sistema de assinatura das produtoras, das editoras, das gravadoras de fora. Se você tirar tudo que foi produzido fora do Brasil, todo mundo fecha as portas amanhã. E não porque a gente não produz nada aqui, mas porque a gente ainda não sabe vender o que é produzido aqui. Tudo que na gringa tem o Bandcamp que dá acesso fácil a álbuns e pagos através, mas não é popular aqui. Exato, eu gostei que o Bandcamp estourasse um pouquinho mais aqui, mas se vende aqui, se vende com base em... Pô, você já conhece essa parada, né? Você já viu o trailer, você já leu o scan, alguém já escreveu sobre isso. Então as editoras no Brasil não falam, deixa eu te apresentar esse título aqui. Ele é legal por causa disso, disso, disso. Elas falam, pô, pegamos aquele título que você já conhece. Eu costumo falar que o marketing editorial no Brasil é tipo notícia de futebol. Compramos o passe desse jogador. É tipo isso mesmo. Essa coisa que é famosa lá fora, que você talvez já tenha ouvido falar, ou um amigo meu um amigo seu já falou sobre. Aqui, compramos, toma. Aquele título famoso que todo mundo tá falando, mas que você não pode ler porque não sabe inglês, compramos o passe desse jogador. Aquele título agora é nosso, a gente traduziu pra você, então vem aqui na nossa editora comprar, sabe? Então a gente tá sempre atendendo a uma demanda que é criada por fora. Agora lá no Japão, os caras estão consumindo o que eles fazem, o que eles produzem. Tudo, qualquer coisa. Eles gostam deles, eles entendem deles, eles não estão olhando pra fora, eles estão olhando pra eles. Então tudo que eles plantam lá tem chance de crescer. Tudo que a gente planta aqui é no máximo um broto de feijão, sabe? Sabe broto de feijão no algodãozinho? Tipo projetinho de criança na escola? É isso, a produção nacional dos quadrinhos é fofa. Olha que fofa, ele fez um desenho, vamos colocar aqui na geladeira. Quando a gente faz quadrinhos aqui é isso. É um feijãozinho no algodão. Vai nascer alguma coisa? Vai. Dá pra gente alimentar alguém com isso? Não. Não. E eu não digo isso pra quem produz. Pra quem faz o quadrinho, essa é a coisa mais importante do mundo. Pra mim, meus mangás são a coisa mais importante do mundo. Eu tô colocando naquelas páginas tudo que eu gosto, tudo com que eu me importo, tudo que eu penso, tudo que eu sou. Tá tudo ali. Mas pra quem olha as planilhas de venda de livro no fim do trimestre, eu podia nem estar lá que não ia fazer diferença. E se eu não faço mais dinheiro pra eles, eles não têm por que gastar dinheiro comigo. E é com isso que eu fico quebrando a minha cabeça pra resolver todo dia. Como é que eu resolvo essa situação em que você não sabe quem eu sou, o que eu faço ou por que isso é da hora? E como eu lido com o fato de que você tá lendo o maior mangá da história de graça, mas você precisa pagar R$50 pra ler o meu? Yes. Quando eu entreguei o segundo volume do Como Fazer Mangá pro meu pai, ele abriu e falou, olha, tem desenhos. Porque... Olha, tem desenhos. Porque ele confundiu com o Como Escrever Histórias, que era um livro e não uma história em quadrinhos. Nem meu pai sabe que eu tô... Saints Live, por exemplo, deu uma estourada ao ser realmente divulgado pela Interwebs. Então, eu ia falar disso. Eu ia falar disso até mesmo pra galera que quer escrever mangá, escrever HQ e tudo mais. Não subestime o poder, o grande poder de divulgar a sua HQ pela internet e meio que dar uma... Como é que se diz? Tentar ganhar dinheiro com isso com o tempo, mas começar divulgando pela internet. Porque, de novo, o acesso gratuito, pelo menos a uma parte da história, é muitas vezes o que vai vender essa história para as pessoas. Ser pela internet, é como a gente falou, o brasileiro usa muito a internet, divulgar bastante essa HQ o máximo possível é muito útil. Tem algumas HQs na gringa, por exemplo, algumas HQs na gringa, que elas divulgam alguns dos seus capítulos de graça, e aí depois elas prendem parte da história no Patreon. Aí fala, se você quiser continuar a história, me paga aqui uma mensalidadezinha que eu vou lançando os capítulos tipo mensal e tal. E aí com o passar do tempo, daqui a alguns meses, eles vão lá e lançam mais alguns capítulos de graça, e aí prendem mais alguns novos capítulos, aí você vai lá e tem que ver. Esse é um sistema que dá certo, uma galera ganha um dinheiro muito bom com isso. E tem umas HQs gringas que, tipo, dão uma estouradinha com isso. Isso é uma coisa. Tipo, não subestime a internet. Essa ideia de ter de, tipo, sim, a porra das editoras não vão divulgar a sua obra porque é muito mais importante divulgar essas outras obras gringas que vão dar dinheiro e retorno financeiro real pra eles. Correto?
Se você conseguir fazer esse HQ completamente sozinho, o que não é fácil, vamos deixar claro isso aqui, não é fácil fazer um bagulho totalmente sozinho, você consegue tentar fazer pela internet, você consegue divulgar pela internet. Eu já fiz um vídeo aqui lendo uma HQ da internet que eu achei muito legal, que era uma malha, muito maneira ela. E eu quero fazer com mais algumas HQs independentes do Brasil. Porque essas HQs, tipo, gratuitas, são muito legais pra, tipo, atrair as pessoas, pelo menos de início. E eu totalmente espero e torço pra que você eventualmente deixe isso pago. Quem estiver muito investido na história, talvez vai querer pagar. Então, né? É a vibe em geral. Tô publicando uma série de mangá, tá ligado? Eu levei porque eu sei que eles ficam orgulhosos e foram eles que me incentivaram a vida inteira a basicamente ser um artista. Então, pô, olha aqui o resultado, né? Mas eles não gostam dessa parada, eles não entendem. Feijãozinho no algodão, sabe? Gruda ali na geladeira. Enquanto eu escrevo isso aqui, a sensação de que eu desperdicei a minha vida é sinistra. Então, minha família não gosta, meus amigos não ligam, o mercado editorial não acredita. Sobrou só eu. Quem tem que fazer as minhas coisas acontecerem sou eu. Exato. Então, nessas de ser o autor, o divulgador, o garoto propaganda, o estrategista de marketing, o roteirista, o desenhista, o colorista, o autor nacional de quadrinhos, o Jefferson Ferreira, ele não é um autor. Ele é o tudo. Uma startup, sabe? Ele tá colocando tudo dele ali pra ver se rola. A Amanda Freitas... Tem um site chamado Ilusia que tem muito conteúdo nacional, light novel brasileiro. Tem alguns sites de light novel brasileiro. Eu acho que o termo light novel também tá um pouquinho esquisito de falar. Assim como o mangá brasileiro é um pouco esquisito, tipo, light novel é uma coisa tão específica pra Japão, mas enfim, whatever. Mas sim, eu tô ligado. O Silva, a Naika, o Pieri. Às vezes nem precisa, só deixar de graça e você deixa um Patreon pra quem quiser. Às vezes com algum perk quem pode e gostou vai tentar apoiar. Sim, você tá certo, Blue, você tá certo. Às vezes nem precisa, tipo, deixar... Só um videozinho curioso mesmo. Tá bom, vai ficar na fila pra eu ver algum dia. Nem precisa, tipo, divulgar não. Nem precisa realmente deixar pago, mas ter alguma maneira das pessoas doarem pra você, de você ganhar alguma grana com isso, é muito bom e muito útil. Então, É Pieri ou Pieri? Pieri, sei lá. Quando o Pieri publicou com a Veneta, ele postou no Twitter alguma coisa tipo, pô, não sei o que vai rolar, mas deixei a minha... Catarse é bem popular? Catarse é bem popular, sim. Catarse é sempre uma boa, apoia-se. É porque o Catarse, tipo, você espera que vai ter um produto físico em geral, tipo, botar no Catarse pra coisa mensal. Eu sei que dá certo, pode dar certo, mas eu acho que é melhor, tipo, algum apoia-se da vida, porque o Patreon não vingou muito no Brasil, mas algum apoia-se da vida, alguma coisa assim, que seja um local que você pode conversar sempre diretamente com as pessoas que estão consumindo a sua obra, o seu produto, pra você entregar diretamente pra elas. Minha marca nos quadrinhos. Eu que tô acostumado com Patreon Subscriber, exato. O Patreon não vingou tanto assim no Brasil pra dar tão certo aqui, mas Patreon sempre foi a coisa principal pra fazer essas coisas de HQ. Sabe? Tipo, pichou o muro. Qual a coisa das histórias no Patreon, tipo aqueles drops de respondendo perguntas. Pode botar isso, capítulos extras, pode botar making off também se quiser. Pode fazer algumas lives de você desenhando algumas das páginas futuras só pra quem estiver apoiando ver. Coisa assim, tem muita coisa que dá pra fazer com isso. Muro do quadrinho. Pode fazer com um valor alto. Cria um personagem pra ficar de fundo. Tipo, inventa aí um personagem pra ficar de fundo, eu boto no fundo. Coisa assim, tá ligado? Nacional, sabe? Fincou a bandeira, escreveu o nome dele lá, eu estive aqui. E esse ímpeto é o que você não entende sobre... Tinha um jogo, eu não lembro qual que era o jogo, mas tinha um jogo que uma das coisas de crowdfunding é que se você... O jogo era só um bando de animais antropomórficos e tudo mais, e era um beat'em up 2D. Se você pagasse um certo valor, você podia mandar uma foto do seu pet e ele virava um NPC no jogo. Era muito fofo. Sobre One Piece. Ninguém vai dizer que os mangakas no Japão não são apaixonados pelo que eles fazem. Tem que gostar muito dessa parada pra encarar o tamanho. Patreon tem como linkar no Discord, criando uma comunidade para apoiadores com lives exclusivas. Exatamente. Tamanho que é esse trampo. Mas se você mandar bem lá, você fica rico. Tem que lembrar sempre, o final do Bakuman, o maior mangá sobre fazer mangá do mundo, o final do Bakuman é o cara comprando uma Ferrari. Só que aqui a parada é movida por uma paixão que é muito maior do que o potencial que aquele trabalho tem. O jogo do Selbst, quem comprou na pré-venda pode colocar o nome das lápides com uma frase. Sim, isso é muito bom. O quadrinho nacional, ele é carregado nas costas do quanto a gente ama fazer isso. E não é esse amor que vai pagar as suas contas. E eu falei mais cedo no vídeo, eu falo de novo. Ordem ter virado um fenômeno tão grande no Brasil
ao mesmo tempo que é surpreendente, foi um caso de o raio cair no lugar certinho, porque foi o Selbit, que já era o streamer gigantesco, fazendo uma coisa de graça para as pessoas consumirem, que acabou se tornando uma, basicamente, indústria gigantesca de conteúdo sobre ordem paranormal, os caras 4 com merchandise, as HQs agora, o videogame, o RPG de mesa. Ele conseguiu fazer uma nova obra grande brasileira, que não é uma coisa fácil de se fazer. Enfim. Então para de querer fazer um mangá que vai te custar 10 anos de trabalho. Não vai acontecer. E se acontecer, você vai odiar esse projeto. Mas por favor, me faz 30 páginas. Conta uma história. Teve a Domativa também entrando nisso, mas a Domativa entrou depois, mas tipo, quando já tava na terceira temporada. Mas sim, entrando a Domativa já ficou... ajudou a levar ainda mais pro mainstream, mas já na terceira temporada já tava bem mainstream. Faz um gibi. Porque a real é que toda essa galera que você já viu fazendo quadrinho gosta muito daquilo. E aquilo gosta muito da gente de volta. É muito da hora, é muito da hora, é muito da hora. Enquanto eu escrevo isso aqui, a sensação de que eu desperdicei a minha vida é sinistra, mas a noção de que eu gastei tantos anos fazendo uma coisa que eu gosto tanto ao ponto de eu não conseguir parar, não tem preço. Saber que alguém leu o que eu fiz e entendeu, não o que eu quis dizer, mas o que eu tava sentindo, o jeito como eu enxergo o mundo, as coisas que eu gosto. Tudo porque eu sentei e contei uma história em quadrinhos. É isso que você não entende sobre o One Piece. Você não precisa fazer 1000, porque já é muito da hora fazer um. É verdade. Bom vídeo, ótimo vídeo, deu pra ter umas conversas muito interessantes sobre por que produção cultural nacional não vende tanto assim, pelo menos, tipo, pra HQs e pra livros e coisas assim e tal. Obviamente pra coisa como música. Música vende bastante, música vende muito. Mas também tem a questão de quem que tá divulgando essas coisas, né? Mas, bem foda, bem foda, bem foda. Se sentirá assim quando lançar a sua história, Danas? Sim, quando isso vai acontecer? Eu não sei nem desenhar direito ainda, então, né? Se pá, deu vontade de eu desenhar depois desse vídeo. Então acho que eu vou fazer exatamente isso agora. Se eu for autor de algo, eu tenho a vantagem de classe que eu não preciso trabalhar em outro emprego para não passar fome. Hell yeah!